Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 7 de outubro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário deve votar projeto que regulamenta a criação de novos partidos. Veja os principais destaques das comissões desta semana. Depois das domésticas, as diaristas. Projeto no Senado regulamenta a profissão. 8 de outubro pode se tornar o Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical. E na entrevista desta segunda-feira, o orçamento impositivo. Proposta sobre o tema está para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. No plenário do Senado está para ser votado um projeto que regulamenta a criação de novos partidos, mas a pauta está trancada por uma medida provisória. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória 624, que vence no próximo dia 13. A MP abre crédito extraordinário de R$1.648 bilhões para o pagamento de encargos financeiros da União e para repasse de verbas a estados e municípios. É uma matéria que deve ser aprovada com tranquilidade. Com a pauta destrancada, os senadores devem votar também o projeto de decreto legislativo que torna sem efeito a mudança do número de deputados, a representação dos estados, que foi feita por uma resolução administrativa do Tribunal Superior Eleitoral, baseada em dados do IBGE. Também está na pauta o projeto de lei que regulamenta a criação de novos partidos. Essa matéria chegou da Câmara dos Deputados em abril, começou a ser discutida, mas teve a tramitação suspensa por uma medida liminar do Supremo Tribunal Federal. Agora o projeto pode ser votado. Entre outras medidas, ele estabelece que os novos partidos não terão acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão em função de deputados que ingressem nessas siglas. Eles teriam que eleger deputados para ter direitos ao fundo e ao tempo de TV. André? Obrigado, Ronaldo. Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. O principal destaque nas votações das comissões do Senado nesta semana deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça, que na quarta-feira vai voltar a analisar a PEC que torna o voto aberto em todas as casas legislativas do país. Essa proposta, que acaba com o voto secreto no Legislativo, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas ela precisa passar por mais uma análise porque ela recebeu emendas durante a discussão no plenário. O grande debate agora é sobre o fim do sigilo nas votações de vetos presidenciais a propostas aprovadas pelo Congresso e também nas indicações de autoridades. Alguns senadores temem que possa haver, por exemplo, pressões do Executivo no caso das votações de veto ou ainda troca de favores e retaliações no caso das votações de indicações que precisam passar pelo Senado, como a do Procurador-Geral da República e também de ministros do Supremo Tribunal Federal. O voto aberto nos processos de cassação de parlamentares em todas as casas já é consenso no Senado, tanto que já foi aprovada em uma outra proposta de emenda à Constituição que já passou pelo Senado e está aguardando votação na Câmara. A comissão deve analisar ainda continuar a discussão sobre o voto facultativo. Na última reunião, os senadores rejeitaram uma proposta de emenda à Constituição com 16 votos contra apenas 6 a favor, que acaba com a obrigação de votar. No entanto, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, pediu a inclusão em pauta de uma outra proposta dele que tem esse mesmo objetivo. A diferença é que, em vez de acabar com o voto obrigatório na Constituição, ela simplesmente retira essa questão da Constituição, deixando que isso possa ser resolvido por legislação ordinária, que é mais fácil de ser aprovada no Congresso. A outra comissão que deve concentrar a atenção nessa semana é a de Assuntos Econômicos, que na terça vai debater a reforma do ICMS e a renegociação das dívidas dos estados. Os senadores também vão começar a analisar a indicação de Fernando Azevedo e Silva para presidente da Autoridade Pública Olímpica. A APO é um consórcio público formado pelo Governo Federal, Governo do Rio de Janeiro e Prefeitura do Rio para preparar e promover os Jogos Olímpicos de 2016. André. Obrigado, Roberto. Depois da conquista de direitos dos empregados domésticos, o Senado começa a debater a situação dos diaristas, uma proposta que cria incentivos para esses trabalhadores saírem da informalidade vai ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Lavar a louça, tirar o pó, passar o aspirador.
tarefas que Rosalice conhece bem. Diarista há 8 anos, ela adora o trabalho. Além de você ganhar mais, né, ter um salário melhor, você tá com pessoas diferentes quase todos os dias, né? E eu acho bom por causa disso. Ela chegou a trabalhar como empregada doméstica, mas não se adaptou à rotina. A parte que eu não gostava era de ter que dormir no trabalho, porque se torna cansativo, você não tem hora para parar o serviço, só tem hora para começar. O número de diaristas no Brasil mais do que dobrou nas 2 últimas décadas. Passou de 714 mil em 1992 para 2 milhões em 2011. Hoje eles respondem por 30% dos serviços domésticos. O problema é que só 1 em cada 4 contribui para a Previdência Social. Ou seja, a maioria está como Rosalice, na informalidade, sem direito à aposentadoria, salário maternidade, auxílio-doença e pensão. Um estudo da Previdência Social concluiu que o principal obstáculo é o valor da contribuição, 11% dos rendimentos. Mas um projeto em tramitação no Senado quer mudar essa realidade. A ideia é permitir ao diarista passar de contribuinte individual para microempreendedor individual. Com isso, a porcentagem de recolhimento cai para 5%. Permite a ela também, ao prestar o seu serviço, emitir a sua nota fiscal para que o empregador tenha toda e qualquer lisura e tenha toda e qualquer proteção. Eu acho interessante. Seria muito bom, porque aí a gente ia ficar mais tranquila, né? Você não ia ter mais aquela preocupação, poxa, se eu ficar doente ou se eu caio doente em casa, me machuco, coisa do tipo, né? Porque ninguém está livre de acontecer essas coisas de acidente. 8 de outubro pode se tornar o Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical. O projeto que o Senado aprovou busca incentivar a doação para aumentar a oferta de células-tronco no Sistema Único de Saúde e, com isso, reduzir o tempo de espera por transplantes. No Brasil, a utilização de material biológico como as células-tronco só foi permitida a partir de 2005. O cordão umbilical é uma das fontes desse tipo de célula, usada em pesquisas de tratamentos para diversas doenças. As células-tronco são células que não estão comprometidas com o nosso organismo ainda e elas podem dar origem a qualquer outro tipo de tecido do organismo. Então podem regenerar um fígado, podem regenerar uma parede cardíaca e as pesquisas estão seguindo por aí. Doenças do sangue, como a leucemia, já podem ser tratadas com as células do sangue do cordão umbilical. O Brasil tem uma rede de 13 bancos públicos para armazenar esse material. E a coleta é simples, feita logo depois do parto. Após o nascimento do nenê, essa placenta ela é entregue ao enfermeiro. E esse enfermeiro ele leva essa placenta a um local onde é feito a coleta desse sangue de cordão. Para fazer a doação, a mãe deve ter mais de 18 anos, ter feito pelo menos 2 consultas pré-natais e ter pelo menos 35 semanas de gestação. As células armazenadas nos bancos públicos são utilizadas hoje somente em transplantes para pacientes que não encontram doador de medula óssea compatível. O sangue de cordão, a célula já está pronta para uso, né? Você tem uma célula que já tem todos os resultados dos exames e você não precisa buscar o doador. Enquanto que na medula óssea, você tem que buscar o doador. Às vezes o doador nem sempre ele tem condições adequadas de saúde para doar, às vezes ele está com alguma doença infecciosa. Um projeto aprovado pelo Senado tem como objetivo incentivar as doações. A proposta institui o Dia Nacional da Doação do Cordão Umbilical, 8 de outubro, dia em que foi realizado o primeiro transplante de medula óssea com sangue do cordão umbilical de um doador brasileiro. Preciso que a gente esclareça, faça campanha e dê garantias de que os nossos bancos de material genético possam receber cordão umbilical do maior número possível de brasileiros e brasileiras que nascem todos os dias. O projeto do senador Inácio Arruda dá o primeiro passo. Exige a adequação das unidades de saúde pública que trabalham com o neonatal para que tão logo esse cordão umbilical seja retirado, ele tenha um tratamento necessário, adequado e disponibilizado para os fins de estudo e transplante e transferência de material genético. Para esta pesquisadora, é importante que a população seja conscientizada sobre a doação do cordão umbilical.
o que é necessário é que as pessoas saibam, né, que isso vai para um banco que pode ser útil para todo mundo, né, e que também elas vão poder usufruir, os seus parentes, caso necessitem, né, desse banco. Essas células são caracterizadas de modo que, quando há necessidade, se possa recorrer a uma célula compatível com aquela pessoa que está com a doença. Aprovado pelo Senado em junho deste ano, o projeto foi para análise da Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar amanhã a proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo. Esse é o tema da nossa entrevista desta segunda-feira. A PEC do Orçamento Impositivo já foi aprovada na Câmara e agora é a vez do Senado. A expectativa é de que o substitutivo da proposta seja votado amanhã pela Comissão de Constituição e Justiça. O tema ainda divide os senadores. Sobre o assunto, eu converso agora com o consultor-geral de orçamentos, Luiz Fernando Perezino. Bom dia, consultor. Esse assunto, para muitos brasileiros, é uma coisa nova, mas o Congresso já vem discutindo isso há mais tempo. O Congresso vem discutindo isso há bastante tempo e toda essa discussão se originou no ano de 2000, quando o senador Antônio Carlos Magalhães solicitou um estudo da Consultoria de Orçamentos e que esse estudo trouxesse uma proposta de dar um melhor tratamento à matéria orçamentária. E ele gostaria, claro, isso aí foi nesse estudo, que a solução fosse de um orçamento impositivo e que, na hipótese de, por impedimentos técnicos ou legais, ou caso de força maior, não pudesse haver execução, o Executivo explicasse ao Legislativo e o gasto público não seria executado, evidentemente. Essa proposta original do senador Antônio Carlos Magalhães, que era do governo Fernando Henrique, isso já traduzia uma insatisfação do modo que o Executivo tratava o Parlamento em relação à participação do Legislativo nos gastos públicos. Bom, essa proposta original foi aprovada em 2006 e encaminhada para a Câmara. Na Câmara sofreu profundas modificações e o que era uma proposta para dar uma impositividade a todo o orçamento foi canalizada devido a uma insatisfação coletiva dos parlamentares, incluindo parlamentares da base. Essa insatisfação foi canalizada e traduzida numa impositividade de tornar obrigatória a execução das emendas individuais. Eu queria que o senhor explicasse, então, o que a gente chama, né, comumente de PEC do orçamento impositivo, na verdade é uma PEC das emendas impositivas? Exatamente. O que, na verdade, se tornou não é um orçamento impositivo, mas é uma execução obrigatória das emendas individuais apresentadas pelos parlamentares. Isso por vários motivos. O maior deles é que num presidencialismo de coalizão há vários mecanismos de incentivos, né, para a base cooperar com o Poder Executivo de impor sua agenda ao Legislativo. E uma delas são as emendas individuais. E como foi aprovada na Câmara, em 2 turnos de votação, uma execução obrigatória de emendas individuais, o que parece é que havia uma insatisfação generalizada, tanto de parlamentares da base quanto fora da base, em relação ao tratamento do Executivo, da participação, né, do Poder Legislativo através de emendas no orçamento público. Muito obrigado pela entrevista, consultor-geral do Senado, Luiz Fernando Perezino. E para hoje está prevista uma sessão em homenagem à Petrobras, além de reuniões de comissões. Novamente conversamos com o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo com as informações. Ronaldo? André, a subcomissão Economia Debate da Comissão de Assuntos Econômicos se reúne às 18h30 para discutir os investimentos no país.
Essa subcomissão promove um ciclo de debates com temas que têm impacto de longo prazo na economia. Às 11h30 da manhã, haverá reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Às 11 horas, uma sessão solene do Congresso comemora os 60 anos da Petrobras. Às 10 horas da manhã, a Comissão de Educação realiza uma audiência pública para discutir a exclusão escolar e os impactos do trabalho infantil. No mesmo horário, às 10 horas, haverá audiência pública também da Comissão de Direitos Humanos. O tema é o sistema de passageiros e tripulantes dos navios de bandeira nacional e internacional. André Ricardo. Obrigado, Ronaldo. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.